Cumprimento a amada igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com uma oração. Pai amado, mais uma vez, Senhor, que pedimos da Tua santa presença, Deus, nesse culto, para que todos, Deus, receba, Deus, a transformação necessária, Senhor, a Tua paz, a Tua graça, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Mas também pedimos, Senhor, possa perdoar os nossos pecados, Senhor, porque sabemos também que não somos perfeitos, Senhor. Pelo contrário, Senhor, precisamos de Ti a cada momento, Senhor. Por isso nos ajuda na nossa fraqueza, Pai, mas que não possamos desistir, Pai, nem voltar no caminho que temos andado, Senhor, para estar no caminho, Pai amado, que Tu ordenaste, Senhor. Ajuda a perseverarmos, Deus, para chegar na linha de chegada, Deus, para realmente alcançar a coroa da vitória, Pai. Pois sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Nos ajuda, Senhor. Precisamos, Pai amado, da Tua presença, precisamos, Deus, da Tua ajuda, precisamos do Teu amor, Pai. Por isso, Deus, revela, Pai amado, a nós a Tua palavra, revela, Senhor, a nós a Tua verdade, revela, Senhor, o Teu querer, Pai. Seja em meio onde for, Senhor. Seja no vale, seja na bonança, seja onde for, Senhor, que realmente possamos reconhecer que Tu está, Pai amado, no controle, Teu é o trabalhar, Teu é o mover, Senhor. Confiamos em Ti, Pai, por isso nos ajuda. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém? Por que a minha oração, né, foi direcionada dessa maneira? Hoje, eu voltei do serviço há pouco, né? Para quem não sabe, eu estou aqui em Santo André, lá de São Paulo, e eu tenho um superior direto, né, que foi a pessoa que me chamou, que me ligou, perguntando se eu queria essa oportunidade. E hoje se completa já muitos dias que ele vem, né, deixando de vir ao serviço, vem realmente deixando a desejar nas entregas, nos resultados dele, né? E isso é por motivos também de problema pessoal, né? Ele está realmente sentindo toda a pressão do serviço e está passando mal com isso, está dando problemas, então meio que também é uma escolha dele, está se afastando, né? E hoje, aparentemente, pelo que eu ouvi, o pessoal decidiu desligar ele. E com isso, né, o que tem a ver isso com a palavra, né? Tem a ver que, a partir do momento que o superior direto, ele sai, né, que falam que ele vai ser desligado, viram para mim e falaram assim: Bruno, você virou o dono dessas coisas agora. E a gente, assim, né, a gente está trabalhando, a gente começa a entrar numa rotina, a gente começa a agregar umas atividades, e daí você está ali, né, de uma forma certamente tranquila, está lidando com tudo aquilo, de repente cai uma chuva de atividades para você fazer, né, e vão cobrar com a mesma qualidade, vão cobrar com a mesma pontualidade, e daí nesse momento, né, como é que nosso coração fica, né? E para vocês terem uma ideia, esses versículos são muito conhecidos, que eu vou ler aqui, mas eu já tinha preparado isso aqui no final de semana, devido a uma outra circunstância, para você ver como Deus ele vai confirmando, né? Eu vou ler para os irmãos, está em Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? É um versículo muito conhecido, né? Mas quando essas coisas acontecem, né? O desligamento do meu superior, essa chuva de atividades sobre mim, daí a gente pensa, como é que isso pode estar contribuindo para o bem, né? Não que eu possa me julgar, né? Que eu tenho o amor perfeito a Deus, ou que eu sou perfeito com relação aos meus dados a Deus, não isso. Mas na fé, né, que Cristo nos ajuda, eu parei para pensar e falei, mas como é que eu posso, nesse momento, estar refletindo essa palavra, né? Estar refletindo que eu confio no que Deus está fazendo, né? E é interessante que no serviço onde eu estou trabalhando, eu acho que é o serviço onde eu mais encontrei evangélicos junto comigo. E o engraçado é que não é bem do jeito que a gente imagina, né? Porque você pergunta pro pessoal que é evangélico tudo, mas daí você vai vendo o testemunho e algumas coisas estranhas vão acontecendo, né? Inclusive, teve um rapaz hoje que, devido a toda a pressão dessas mudanças acontecendo lá,
como o corpo dele começou a aparecer várias bolinhas vermelhas, ele falou que ele ficou empolou, né? E falaram que era uma reação de estresse, ele estava estressado, né? E começou a empolar o corpo todo. E esse rapaz também é cristão. E ele tinha compartilhado comigo, né, um tempo antes, que ele se libertou da ira, né? Que ele era uma pessoa muito nervosa, ele brigava, saía na mão mesmo, e que estava liberto disso. E com tudo isso, ele foi segurando aquilo, né? E empolou. Daí a gente começa a ver que algumas coisas que a gente acha, né, que superou, algumas coisas que a gente acha que deixou para trás, na verdade está lá no interior, né? Isso aí veio trazer à tona, né, essa pressão toda, que ainda precisa ter alguma coisa ali que precisa ainda ser apagada, ser esquecida, ser desligada, né, com relação à parte da ira. E daí, falando isso por quê, né? Daí pensando em mim, né? O que eu preciso? Por que Deus está me experimentando de novo, né, numa correria, num excesso de atividade, numa coisa que certamente vai me provar a minha paciência, né? Alguma coisa, eu não fui aprovado lá atrás, alguma coisa que eu deixei a desejar, alguma coisa que eu preciso ainda ser transformado. Então a minha fé é que Deus, por meio dessas coisas, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que eu preciso mudar, Ele sabe o que eu preciso aperfeiçoar, Ele sabe o que eu preciso reconhecer, que eu preciso da ajuda dEle. E daí, né, o versículo que complementa Romanos 8:38, Romanos 8:28, é o 38 e o 39, que diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aqui, né, é interessante a gente ver assim, que às vezes a gente lê o versículo, e o versículo vai falar que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você lendo por isso, parece simplesmente uma lei, uma regra. E aqui tem o porquê, né? O porquê que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Quer dizer o quê? Que tudo isso é porque Deus nos ama. É porque Deus nos escolheu. É porque nós somos especiais para Deus. É porque na identidade que nós temos dentro de nós somos filhos amados de Deus. E além disso, né, daí Deus vai trazer na memória, né, Ele vai puxando tudo aquilo, que a gente vai lembrando do trabalhar dele na nossa vida, né? E lógico, né, você imagina agora eu estar passando por um momento de muito trabalho. Eu que fiquei praticamente 2 anos e meio esperando a resposta de Deus, né, convidar de Deus no novo trabalho, estava tranquilo, estava com saudade de trabalhar, e agora eu vou ter trabalho em abundância, né? A gente pode ver que isso não pode, não deve ser o suficiente para me afastar do caminho do Senhor. Isso não pode ser o motivo que faça eu murmurar contra Deus. Isso não pode ser o motivo que faça com que eu venha cada vez mais me entristecer, me enfraquecer. Pelo contrário, se tiver vindo coisa que está acima do meu alcance, e se eu tenho que, por fé, né, é Deus que está colocando, a única maneira que tem é o quê? Não é eu me esforçar, não dormir e ficar trabalhando madrugada fora para cumprir os objetivos. Começa com eu tendo que o quê? Me colocar diante do Senhor, me humilhando e reconhecendo que eu preciso da ajuda dEle. Cada vez mais pedir para ver, né? Pedir crendo para receber, para experimentar a transformação que vem do Senhor, né? Deus, Ele tem tudo na mão dEle. Está tudo no controle dEle. Então, como é que eu vou pensar que Deus está me preparando algo para que eu venha a ter noites de sono de 3 horas, porque eu venha a ter dias estressantes, que eu venha estressar minha família? De forma nenhuma. O Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. E basta a gente ter que crer. Crer nisso, porque isso pode ser oportunidade. Isso pode ser oportunidade para que lá na frente a gente seja reconhecido. Isso pode ser oportunidade para que a gente seja transformado. Isso pode ser oportunidade para que a gente se achegue mais a Deus. Então, irmãos, falo aos irmãos o seguinte, né? Essa mensagem, ela começou a ser montada, foi com a minha esposa, né? A gente estava conversando de muitas coisas,
e várias decisões, né? Várias coisas para decidir, para pensar, para tomar um rumo. E nisso tudo, a gente parou para ver e a gente sentiu uma certa ansiedade, né, nisso tudo. E daí conversando, a gente viu que a gente estava como se tivesse um recipiente assim, né, embaixo, e esse recipiente, pensando que ele fosse de uma, vamos pensar uma linha de produção, né, são vários, né? Então você tem esteiras que começam daqui, segue, vai adiante, vai passar pelo lado, pelo outro lado, e você está em todo aquele processo e você olha só para aquele recipiente embaixo de você, você fala, meu Deus, mas isso aqui parece que não vai ter solução, ou isso aqui eu não enxergo direção nenhuma, para onde eu posso partir, né? E daí quando você levanta a cabeça, você consegue tirar, né? Sua visão sai do problema e você enxerga o todo, né? Pela graça de Deus, você consegue enxergar pelo menos uma parte do processo, você vê o que aquilo vai transformar, o que aquilo vai agregar ao produto ali no processo, né? O que vai mudar, da onde vem, para onde vai, você tem seu destino. Quando você olha assim, fica tudo tão mais leve, tão mais simples. Você tem realmente a informação para o seu rumo, sua direção, você não está perdido. E eu estava falando isso com ela, né? E foi engraçado que foi isso, que a gente estava acabando de conversar isso, né? E eu falando, né? Que não, agora a gente precisa levantar a cabeça, né? E olhar, né? Olhar o que Deus está nos dando, né? O que Deus está mostrando para a gente tomar a nossa direção. E daí eu estava nesse pensamento, lógico que depois de cada frase dessa que você solta, você fala e tem aquele momento de pensar, né? Eu deixei esse momento, né? Eu falei isso, deu para pensar. Daí ela me vira e fala assim, amor, isso aqui podia estar aqui, né? Já começou a olhar para casa e ver o que podia mudar aqui, o que podia organizar diferente. Daí eu falei assim, amor, você tem que levantar a cabeça, não levantou ainda. Então assim, foi engraçado, né? Mas muitas vezes, eu tô falando isso porque é comigo mesmo, né? Às vezes a gente está ali pedindo a Deus, a gente está ali fazendo a nossa parte, mas só que a gente não consegue olhar para o alto, né? A gente está ali preso ao problema, né? A gente não consegue entregar na mão de Deus o problema, a gente não consegue confiar e saber que deixando nas mãos dele, o trabalhar dele, vai ser muito melhor que o nosso, do que o nosso esforço, do que a nossa noite de sono perdida, do que o nosso jeitinho de tentar convencer, do que o nosso dinheiro para comprar, para pagar. Tem coisas que só Deus pode, tem coisas que só Deus pode transformar uma pessoa, só Deus pode mudar a situação, a circunstância. Então, esse versículo é muito forte, né? Aqui, o 8:38, né? Quando fala que nem a morte, nem a vida. E fala que nada disso, né? Nem a altura, nem a profundidade, no 39, pode separar do amor de Deus. Eu acho que aqui Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, né? Ele tem uma sabedoria na hora da intensidade, que ele escreve isso, né? Nem o presente, nem o porvir. Ele fala em questão de tempo, ele fala em questão de profundidade, ele fala em questão de vida secular e vida espiritual. Ele fala até o que puder ser, né? Alguma outra criatura. Ele fala que Deus é soberano. Ele fala que Deus está acima de todos. E daí, não que eu me iguale a Deus, mas pensando que Deus quer o bem e eu quero o bem do meu filho, eu olho para o meu filho, né, e eu penso, né? Mateus tem que ir para a escola. Mateus, ele está na idade de alfabetizar, né? Ele tem que aperfeiçoar, né? A escrita, a leitura. E daí, né? Eu olho para ele, eu fico orgulhoso, eu falo assim, não, matemática ele gosta, né? E vai ter mais facilidade. Mas será que eu, como pai, será que eu falo assim, nossa, o Mateus gosta de matemática? Será que eu vou deixar ele levar de qualquer jeito a língua portuguesa? Será que eu vou só favorecer e parabenizar ele pela matemática? Não, né? Eu vou querer que ele aprenda tudo um pouquinho, né? Ele vai precisar lá na frente, né? E daí, quando eu penso dessa forma, trago para mim, né? O que Deus está me ensinando agora que eu vou precisar lá na frente? Daí, a gente consegue se colocar um pouquinho mais aberto, né, ao trabalhar de Deus, para permitir. Porque não é simplesmente o querer de Deus na nossa vida. O querer dele é porque ele nos ama. Então, isso é para a gente lá no futuro.
Isso vai nos ajudar, nos fortalecer, vai saber a gente ter a estratégia correta. Então, que a gente possa cada vez mais descansar no Senhor e aceitar a vontade dele na nossa vida. Sempre lembrando que ele nos ama. Não somos nós. Se nós achamos que amamos a Deus, a gente está muito enganado, porque o amor de Deus é tão perfeito, a gente vai conhecer isso cada vez mais, permitindo as circunstâncias e Deus mudando o nosso ser, mudando o nosso interior, cada vez mais, a gente permitindo estar na presença dele, confiando que o amanhã é de Deus. O presente é o que eu posso fazer hoje. Eu faço, bateu um horário, acabou. Pego meu tempo de orar com Deus, entrego na presença dele, ele leva todo esse peso, ele leva toda essa ansiedade, eu consigo dormir em paz, descansado. No dia seguinte, de novo, eu levanto, chamando Deus para ir à frente comigo, pedindo a ajuda dele, e realmente ele que faz. Ele pode todas as coisas. Hoje, eu estava no serviço, e com essa chuva de atividades, tudo que aconteceu, e tinha uma apresentação. E para quem não lembra, eu pregava quase que toda vez falando da minha apresentação, que era numa sexta-feira. Eu chegava para a apresentação com alguma coisa pendente, Deus atrasava o horário da apresentação para eu terminar, Deus fazia que a apresentação fosse cancelada quando eu não tinha feito. Deus, ele sempre mostrou o cuidado dele para mim. Quando chegou hoje para a apresentação, caiu tudo de paraquedas no meu colo, né? Não tinha como fazer uma coisa tão boa de qualidade, corri para fazer e quase terminando, o chefe do meu ex-superior falou assim: a apresentação mudou de 1h30 para as 4h, me deu prazo. Daí eu comecei a mudar para terminar. E daí comecei a mudar, o chefe do superior veio na apresentação, olhou, pediu mais uma para mudar, que daí, lógico, eu cheguei de novo em cima da hora para terminar. Deus mudou a apresentação de hoje às 4h para amanhã, e a apresentação está terminada. Então, assim, para a gente ver que a gente tem que confiar porque Deus sabe o que faz, Ele está no controle. A gente nunca vai estar sozinho. Que Deus abençoe os irmãos, que venham realmente poder experimentar, né, essa graça e essa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus oportunidade, Deus abençoe.